Boa noite a todos. Quinta-feira, 18 horas e 30 minutos. À minha direita aqui, o nosso porta-voz, General Rego Barros. À esquerda aqui, o General Augusto Heleno, chefe do GSI. E nós pretendemos, toda quinta-feira, às 18h30, fazer uma live. Um dos assuntos mais importantes da semana, nós trataríamos, bem como colheríamos, né, as maiores dúvidas que vocês deixam nos comentários, para a gente possa, semana que vem, tratar desse assunto e, assim sendo, dar uma resposta à demanda de todos vocês e buscar soluções. Gostaríamos muito que vocês apresentassem propostas, né, ideias do que nós poderíamos fazer para atender a população e também, obviamente, né, deixar a vida de vocês mais fácil. Sabemos que tem muita coisa errada. Nós devemos, o Rego Barros, prezado João Augusto Heleno, no primeiro momento não é nem tanto fazer, é desfazer muita coisa que foi feita de errado ao longo desses últimos 20 anos. Hoje de manhã, nós tivemos no Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, estava comemorando o seu 211º aniversário. Usei da palavra e, para avaliar, né, vai dar polêmica em dado momento, quando eu falei que no Brasil nós devemos às Forças Armadas a nossa democracia e a nossa liberdade. E assim é em todo lugar do mundo. E essa fala já começou a levar para o lado as mais variadas interpretações possíveis. Então, já Augusto Heleno do meu lado aqui, mais antigo, mais idoso, mais experiente. É uma satisfação tê-lo como ministro, que é uma pessoa que nos aconselha, é aquela pessoa que, num momento difícil, inclusive, sempre nos ajuda a buscar uma solução. Já o senhor achou o meu pronunciamento hoje, lá no Rio de Janeiro, polêmico, algo que deixa alguma dúvida que eu estaria num caminho errado naquilo que eu falei no tocante a que as Forças Armadas, né, no Brasil sempre estiveram ao lado da democracia e da liberdade? Não, claro que não. Isso aí não tem nada de polêmico. Ao contrário, as suas palavras foram ditas de improviso para uma tropa qualificada e foram colocadas exatamente para aqueles que amam a sua pátria, aqueles que vivem diariamente o problema da manutenção da democracia e da liberdade, caracterizando e exortando para que continuem a fazer o papel que vem fazendo, de serem os guardiões da democracia e da liberdade. E tentaram distorcer isso como se isso fosse um presente dos militares aos civis. Não é nada disso. As Forças Armadas são, por determinação constitucional e legal, os detentores do emprego legal da violência. Pode chocar alguns, mas isso é o que está escrito. E as Forças Armadas são responsáveis por essa manutenção. Se quiserem um exemplo, vejam o exemplo da Venezuela. Por que o Maduro está sendo mantido no poder? Porque as Forças Armadas estão segurando o presidente já praticamente deposto da Venezuela. Por que Fidel Castro durou o tempo que durou no poder? Porque as Forças Armadas cubanas mantiveram a ditadura. Então, de acordo com a tendência das Forças Armadas, de acordo com a determinação das Forças Armadas, isso acaba sendo o fator fundamental do regime político do país. E no caso do Brasil, é claro que as Forças Armadas são o pilar da democracia e da liberdade. E não é porque eu sou militar, também falei lá no Corpo de Fuzileiros Navais, que os militares, diferentemente do que aconteceu nos últimos 20 anos, serão tratados, sim, general, com dignidade e com respeito. Afinal de contas, né, em todas as pesquisas, geralmente as Forças Armadas estão em primeiro lugar na aceitação junto à opinião pública. Se o senhor permitir, presidente, o controle civil objetivo propugnado por Samuel Huntington, ele advoga que as Forças Armadas devem ser a fortaleza desse controle civil. E, naturalmente, as Forças Armadas brasileiras já o são por defenderem veementemente a democracia. Falamos também lá a questão da reforma da Previdência, uma nova Previdência. Os militares também estarão sujeitos a novas regras, obviamente respeitando as suas especificidades. Assim foi falado. E nessa nova proposta, né, de uma nova Previdência,
está ali em primeiro lugar, combate a privilégios, né? O parlamentar vai se aposentar com o teto do INSS, em torno de R$ 5.800. Assim, as demais categorias. Então foi, nesse sentido, o nosso pronunciamento lá. E nós, né, não é porque eu quero, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência. Afinal de contas, ela está mais do que deficitária. E nós não queremos que no futuro o Brasil se transforme numa Grécia, onde chegou-se ao fundo do poço na questão econômica. E nós pretendemos, sim, aprovar essa reforma que está lá. Se bem que o Parlamento é soberano para fazer qualquer possível alteração. Só esperamos que ela não seja muito desidratada para que atinja realmente o seu objetivo e sobre recurso para nós investirmos em emprego, em segurança, em saúde, em educação. É isso que nós pretendemos com a nova reforma da Previdência, que sabemos que desagrada algumas pessoas, sim, mas vamos combater os privilégios e vamos botar o Brasil no rumo do crescimento. O senhor gostaria de apresentar? Está aqui, ó. Um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Comunicação, em consórcio com o Ministério da Economia, para facilitar o entendimento do projeto apresentado pelo nosso presidente. Nós temos que acreditar no Brasil. Como informação, é de conhecimento de todos, né? Apresentamos uma medida provisória no corrente ano que trata do imposto sindical. Ou seja, o sindicato que, porventura, queira receber a contribuição dos seus associados, ele vai ter que emitir um boleto e o trabalhador, se tiver de acordo, né, se ele achar que o seu sindicato realmente está fazendo um bom trabalho para ele vai lá no banco e paga. Caso contrário, não paga, porque já está em lei que esse imposto não é obrigatório. Então, houve uma aceitação muito boa para a sociedade. A gente espera que o parlamento, a grande maioria não está ligada a sindicatos, aprove essa medida, porque ela faz justiça a todos no Brasil. Também dizer aos senhores que, nesse mês de março, né, nós faremos 3 visitas oficiais a outros países, Estados Unidos, Israel e Chile. Né? Obviamente, vamos trazer algo de concreto nessas visitas. Não só Itamaraty, nem como os ministérios interessados nessa viagem estão intimando as propostas, possíveis acordos e parcerias que teremos com esses países. Então a viagem, no meu entender, será bastante proveitosa para o nosso Brasil. Com certeza. Eu vou aproveitar e tratar de outro assunto que foi colocado por uma parte da imprensa de maneira incorreta. Noticiaram que o cartão corporativo da presidência tinha gasto mais de 16% em janeiro de 2019 do que em janeiro de 2018. Esqueceram que nós estávamos vivendo o período da posse, que em janeiro de 2018 era o presidente da República, não tinha nem vice-presidente, e agora em janeiro de 2019 nós tínhamos o presidente que estava deixando o poder, o presidente que foi eleito e mais o vice-presidente. Então, todo o aparato para a posse, a vinda de presidentes estrangeiros, de altas autoridades, todo esse movimento, é lógico que acabou fazendo com que o cartão corporativo aumentasse a sua despesa. E noticiaram como se tivesse sido uma extravagância, o que não aconteceu. E a despesa majorada, né, foi de 16%. Agora, como um todo, de forma global, a despesa com cartões corporativos baixou 28%. Então, lamentável, infelizmente, a imprensa pegou aquela parte negativa, né, e divulgou. Se bem que não foi tão negativa assim, porque a despesa do ano passado tinha um presidente apenas, né, e nessa agora tinham 2 presidentes e um vice-presidente. O assunto que interessa a vocês, há pouco nós anunciamos que vamos entrar com um projeto, através do que vai estar ultimando o projeto, o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é um capitão do Exército, que é formado pelo INE, que é concursado pela Câmara dos Deputados. Vamos buscar, né, junto ao Parlamento, aumentar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Agora, uma coisa muito importante, lombadas eletrônicas. Conversei com o ministro Tarcísio, né, é que há uma quantidade enorme de lombadas eletrônicas no Brasil. É quase impossível, né, você viajar sem receber uma multa. E a gente sabe que, no fundo, né, ou desconfia, que o objetivo não é diminuir acidentes. Não é, porque hoje está muito mais preocupado em se olhar para o lado do barranco, descer uma lombada eletrônica, do que para ver a sinuosidade das pistas. Então, uma coisa que foi levantada aqui pelo ministro Tarcísio, vale a pena tomar conhecimento, porque, afinal de contas, né,
o dinheiro é teu, a multa é você que paga. As estradas pedagiadas, um percentual do arrecadado em pedágio, a empresa tem que aplicar em manutenção, tapar buraco, pintar, fazer meio fio, entre outras coisas. E as empresas agora descobriram que o monitoramento pode fazer parte desse tipo de serviço. E o que é o monitoramento? São as lombadas eletrônicas. Se gasta muito dinheiro com lombada eletrônica, arrecadado com pedágio, que no fundo vai dar mais lucro para quem está realmente explorando aquela lombada eletrônica, e você fica com péssimo trabalho no tocante, então, à manutenção das rodovias. Decisão nossa, né? Não teremos mais nenhuma nova lombada eletrônica para o Brasil. As lombadas que porventura existem, ainda são muitas, né? Quando for perdendo a sua validade, a princípio não serão renovadas. E lembrei da Rio Santos, já andei muito ali até a região de Mambucaba, e já fiz também, fui do Rio a Santos de carro, prezado Rego Barros, prezado General Augusto Heleno. É um inferno. São ali dezenas, 60, 70 lombadas eletrônicas de 60 ou 40 por hora. E você, quando anda lá no Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, né, você anda a 70 por hora. Então tem algo de errado, e essa adesão, no meu entender, foi exatamente nesse sentido. Vale lembrar que o DENIT, né, até há pouco tempo, estava na mão de partidos políticos. Isso acabou e esse departamento agora está voltado realmente para trabalhar 100% em benefício dos condutores. E é inclusive um oficial de engenharia da reserva do Exército Brasileiro, General Santos Filho. Está lá no DENIT agora. No DENIT, certo? exatamente. Olha, tem espaço para civis, né? Nós temos muitos civis em nosso governo. Não vale dizer que tem apenas militar aqui. Agora, obviamente, por eu sou militar, né, a gente dá uma atenção redobrada aos militares que fazem o seu trabalho com muito zelo, como muitos civis também que o nosso governo vem fazendo. Agora, parabéns ao Santos Filho e parabéns aí ao Tarcísio, né? Dois colegas contemporâneos nossos da Academia Militar das Agulhas Negras que estão fazendo um bom trabalho aqui no Ministério da Infraestrutura. Alguma coisa mais, Pardal? Não, está ótimo. Acho que as informações que foram passadas são muito importantes. Uma curiosidade apenas, né? O Banco do Brasil, em edital, abriu concurso para assistente técnico. Olha só o nível de aparelhamento que existe no Brasil. Tá? E ali, na exigência para você ser assistente técnico, você tinha que ter cursos de diversidade e prevenção ao assédio moral e sexual. Isso daqui é questão de educação. Ninguém precisa fazer curso nesse sentido. Liguei para o presidente do Banco do Brasil, ele confirmou junto à Previ que o edital é verdadeiro, realmente estava sendo feita essa exigência, mas esse edital, né, vigorou até 1º de março. Nos futuros editais não teremos mais essa obrigatoriedade. Agora, um conselho que eu dou a vocês, né? Se porventura alguém for aprovado no concurso, for exigido esse diploma, você pode entrar na justiça que tu vai ganhar. Se bem que eu vou tentar, junto ao Banco do Brasil ainda, para que se evite isso, né? Que se abra um novo prazo para que pessoas que não têm esses cursos de diversidade e prevenção a assédio moral e sexual possam fazer concurso, possam fazer entrar nesse concurso de assistente técnico e ser, então, um bom profissional do Banco do Brasil sem esses cursos. E daí? E tu acha que você está preparado para fazer concurso do Banco do Brasil? Eu estou muito satisfeito. Veja, não, você está preparado? Vou fazer o curso. Assistente técnico do Banco do Brasil? Olha, a gente dá risada aqui, mas não pode ser assim, pelo amor de Deus, né? A última matéria aqui, não, faça favor, claro. Eu assisti outro dia um vídeo de uma senhora que estava falando sobre a caderneta de vacinação da sua filha. Tá? Caderneta de vacinação da sua filha. E ela estava indignada porque a caderneta aqui, logo na frente, diz que é para criança de 9 a 16 anos, a partir de 9 anos de idade. E no final, ela não tinha cartilha nas mãos, mas mostrava certas figuras que não caem bem, com toda certeza, para meninos e meninas de 9 anos de idade ter acesso. Então, me sensibilizei com essa crítica da senhora. Pedimos que assessores nossos fossem aos postos de saúde aqui do Distrito Federal e eles trouxeram, então, a caderneta de saúde. Detalhe, ela é de 2012, da senhora Dilma Rousseff, e foi impressa em grande quantidade,
São 40 páginas, tem muitas boas informações aqui, sim, muitas informações boas, né, precisas. Agora, o final dela aqui realmente fica complicado no meu entendimento. Se você, pai ou mãe, achar que não, é um direito teu. Então, eu vou dar uma sugestão primeiro, né? Quem tiver cartilha em casa, dá uma olhada, porque vai estar na mão do seu filho, e se for o caso, se você achar que é o caso, você tira essas páginas aqui que tratam desse tipo de assunto. O que nós fizemos aqui, Rego Barros, para dar jornalismo? Liguei para o ministro da Saúde, o Mandetta, já que é de Mato Grosso do Sul, expus o problema para ele, e então a solução, né? O que é a decisão que ele tomou? Vai fazer uma nova cartilha, com menos páginas, mais barato, sem essas figuras aqui no final, e vamos rapidamente distribuir e recolher essas anteriores. Está no caminho certo hoje? Maravilha. Caminho certo? É isso aí. Tá certo? E não vamos esquecer de uma coisa, já que é a última atividade aqui, né? Amanhã, Dia Internacional da Mulher. Então, em nome da minha mãe, a senhora Olinda Voltude Bolsonaro, que está com 91 anos de idade, mora no Vado Ribeira. Eu quero mandar um abraço a todas as mulheres do Brasil por esse seu dia. Afinal de contas, estamos aqui por causa delas. Vocês são muitíssimos importantes em nossa vida. Mulheres do Brasil, um beijo no coração de todos vocês. Presidente, nós temos aqui uma interação com os nossos internautas e algumas perguntas eles nos apresentam. Eu gostaria de submeter a sua apreciação. Questão da abertura do BNDES. Responder agora? Respondo agora. Deixa eu matar aqui o BNDES. Conversei com o Paulo Guedes, o ministro da Economia, porque eu costumo conversar, não tem o Paulo Guedes, o João Heleno, o João Rego Barros aqui, ou qualquer ministro, como empregado meu. São colaboradores, fazem parte de um time que quer que o Brasil vença, né? E falei sobre esse compromisso de campanha no tocante ao BNDES. Então, eu estou tendo aula na semana que vem com pessoas do Tribunal de Contas da União, ou melhor, amanhã. Então, são dois profissionais do Tribunal de Contas da União para falar sobre o BNDES. O que nós queremos? Transparência. Tá? Então, vou me preparar, vou chamar o senhor Levi, que é o presidente do BNDES, aqui para Brasília, e vou falar para ele o que nós queremos no tocante à transparência. O que está lá no momento não atende. Se você entrar lá, só se você for um economista, tiver muito conhecimento de internet, você navegar, por exemplo, o quanto nós emprestamos, né? Quanto custou para o Brasil o Porto de Mariel em Cuba, você vai ficar o dia todo para talvez chegar a uma conclusão. Né? Se você for uma pessoa, obviamente, que entenda de economia, eu não entendo, já falei isso daí, vai ter muita dificuldade. Nós queremos, então, facilidade na transparência de todos os empréstimos que o BNDES fez, não só para obras em países ditatoriais de fora, bem como aqui dentro para pessoa física também. Então queremos sim a transparência do BNDES e brevemente vou ter a resposta tocante a isso. Gostaria de relembrar, presidente, que essas lives passarão a ser semanais e que elas têm o intuito de o nosso presidente conversar diretamente com você, cidadão brasileiro, cidadão da nossa sociedade, que tanto deseja um Brasil pujante e forte no presente e no futuro, para nós e para os nossos filhos e netos. É todas as quintas-feiras, 18h30. 18h30. Olha, tenho 3 viagens esse mês, né? Se não for possível 18h30, então logo seja possível, vai ser na quinta-feira, farei, mesmo estando fora do Brasil. Joana? Eu acho importantíssimo. Essa divulgação, ela vai enriquecer tem conhecimento pelo noticiário e é uma informação oficial do presidente da República. O que é importante também, se vocês tiverem perguntas para ministros, nós não podemos sempre ter 2 ministros do nosso lado. Então, de acordo com a demanda, nós podemos chamar aí o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, podemos chamar o João Fernando da Defesa, podemos chamar o Mandetta da Saúde, o ministro Tarcísio, a Damares da Mulher e Direitos Humanos, a Tereza Cristina da Agricultura, está sofrendo, tem uma demanda enorme. O seu ministério terrível, nós estamos aqui, o pessoal do Vado Ribeira, me desculpe, né? Aquela edição normativa de 21 de março lá de 2014, que foi alterada por outras, a questão da importação de banana do Equador, tem um problema no OMC, né, que não é simplesmente revogar, eu acho que está finalmente o estudo da Tereza Cristina para que essa edição normativa seja revogada e acabe com esse fantasma da importação de banana do Equador. Afinal de contas, a gente não consegue entender. Como é que pode uma banana, né, sair do Equador, andar por volta de 10 mil quilômetros
passando pelo canal do Panamá e no Porto de Santos e chegar de forma competitiva lá no CEAGESP de São Paulo, se em média a 150 km de São Paulo tem o Vale do Ribeira, cuja economia em grande parte, tirando o Cajati, os demais municípios, em grande parte a economia é a banana. Está encerrado aí? Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, estou muito feliz em poder falar diretamente com vocês. Um abraço a todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.